Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde falamos de livros favoritos e por vezes vamos da ficção para a realidade, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo o João Pedro Vala, que é licenciado em Gestão, doutorado em Teoria da Literatura pela Universidade de Lisboa, com uma tese sobre Marcel Proust na Universidade de Chicago. É também crítico literário, tradutor, revisor. Faz da ironia uma forma de estar na vida e percebe-se isso. Isto foi uma dica que eu fui arranjar a alguém que tu conheces, já lá vou. E eu achei graça e acrescentei-se. Percebe-se isso, sobretudo no livro Campo Pequeno, esta tua ironia. E sonha em ser capitão do Benfica. E a minha pergunta foi, mas ele joga? Não, mas qual é o mal? Podes sonhar, tudo bem. E ainda sonhas? Sim, é cada vez mais improvável. Agora lesionei-me no joelho, mas acho que gostava. Gostavas de ter... Bem-vindo! Obrigado pelo convite. Li uma frase sobre ti, que também aqui gostei quis trazê-la. João Pedro Vala tem sido descrito como um caso singular na literatura portuguesa atual, com uma voz que combina ironia, lá está, e profundidade emocional. Mas eu gostei desta frase porque concordo. E gostei muito de te ler. Eu conheci o João não era um speed dating, era um speed interviewing, que entrevistei assim no dia do livro. Tivemos uma ação na Bertrand, no grupo Bertrand, e entrevistei 15 escritores numa hora e meia, assim uma loucura. E gostei muito de te conhecer, depois logo a seguir. E já tinha lido assim, quase a folhear, porque eram 15 escritores, mas o dicionário de Proust, depois até falei contigo sobre isto no fim. E agora para também esta conversa ali o Campo Pequeno. E antes de irmos conhecer o leitor, queria só falar aqui um bocadinho destes livros. Aliás, vais tu falar, eu já me vou calar. Mas o dicionário de Proust, tu fizeste uma tese sobre este teu grande ídolo, que adaptaste para este livro. Ou é a tese integral? Não, adaptei. Então, houve capítulos que saltaram e, sobretudo, houve uma data de notas de rodapé que eu tive que tirar e tentei adaptar isto para que qualquer pessoa leia sem ter de conhecer a fundo o Proust ou Em Busca do Tempo Perdido ou o que quer que seja. Porque sempre foi esse o meu interesse. Ou seja, eu, quando quis fazer uma tese de doutoramento, quis fazer para aprender, mas quis também para que a minha tese fosse lida por pessoas que não necessariamente são formadas em literatura ou têm um grande conhecimento literário, porque era esse o meu caso antes de entrar no mestrado. E porque eu gostei tanto de passar por este mundo da literatura que estou sempre, de alguma maneira, a convidar as pessoas para virem comigo. Ora bem, e já lá vamos ao Proust, foi lá a tua primeira escolha. O que eu te disse na altura, quando te conheci, digo hoje, claro, que é, apesar de tu dizeres é para quem leu, para quem não leu, claro, eu fiquei com vontade de ler. E acredito também que quem leu vem com uma vantagem sobre quem não leu, mas é para todos. Sim. Quer dizer, o meu objetivo é que alguém venha ter comigo e que me diga que leu o Proust à conta do meu livro. Isso era um sonho. Mas isso é uma missão que eu te vou dar hoje. Daqui a bocado já lá vamos e vais pôr as pessoas aqui a ouvir, quem não leu ainda, eu inclusive. Espero que sim. Os 7 volumes, mas já lá vamos. O Campo Pequeno. Eu gostei muito deste livro. Vou-te dizer uma coisa super honesta, que eu podia dizer só a ti, mas queria deixar aqui neste podcast para convencer quem nos está a ouvir a ler, porque eu gosto muito da capa e gosto sobretudo mais da capa depois de o ter lido. Percebo mais, pronto. Mas um livro, Quetzal, chamado Campo Pequeno, eu não sei se eu teria reparado nele. Obviamente, depois claro que há as críticas, há o passa-palavra, mas mesmo assim eu acho que este livro merece mais destaque ainda do que já teve, apesar de foi premiado. Aliás, espera que eu tenho aqui nas minhas cábulas. Para já, o teu romance de estreia, O Grande Turismo, fica aqui também a referência, finalista do Prémio Fundação Essa de Queiroz. Este Campo Pequeno foi o primeiro distinguido com o Prémio WUC, portanto, claro que isso ajudou com certeza a divulgá-lo, mas fica aqui um elogio, não sei se eu estou a conseguir mostrar que isto é um elogio, que é... Bem, fala-me sobre este livro. O que é o Campo Pequeno? Isto é, na verdade, isto é enorme. Há tantos mundos enormes cá dentro. Sim, isto por acaso tem esse lado curioso que eu ouvi dizer que este livro vende mais na zona do Campo Pequeno e portanto o próximo livro vai se chamar Colombo à partida. Mas, Feira do Livro. Exato, Portugal. Mas pronto, isto é a história de um casal que vai ter um filho e é confrontado com essa novidade e isso fala-os pôr em causa não só o que é a paternidade e a maternidade, mas também quem é que eles são, e vão sendo sempre confrontados com novas realidades e vão sendo sempre confrontados com novas personagens, com novos episódios, e há uma tentativa sempre de normalizar e incorporar no cotidiano que se vai tornando crescentemente desconfortável até um final um pouco apoteótico talvez. E pronto, e a ideia do Campo Pequeno, esse livro teve vários títulos, um proibido porque já tinha sido usado,
Mas quando eu cheguei ao Campo Pequeno eu fiquei contente porque era um jogo com grande turismo também e porque há uma cena central no livro que se passa junto ao Campo Pequeno e porque eu gosto muito da ideia do Campo Pequeno, da ideia de ser um sítio onde se congregam pessoas muito diferentes que vão lá para coisas muito diferentes, para irem a espetáculos, para irem a touradas, para irem protestar com touradas e porque eu acho que é isso que é uma cidade e é isso que eu sou também, ou seja, eu sou uma pessoa simultaneamente urbana e tradicional, simultaneamente e esses elementos às vezes eu não os consigo distinguir dentro de mim e a minha descrição falha porque tento reduzir-me só a 2 ou 3 conceitos e acho que esse epicentro do mundo que é o Campo Pequeno interessava-me e depois também no final há uma cena com um campo pequeno que pronto, que depois deixo para os leitores. Sim, exato, não podemos estragar. Sim. Ok, aqui claro que há muitas camadas, não são só 2 coisas que descreve cada um, não é? E gostei imenso do narrador. Gostei imenso de... Sou eu, estou a brincar. Não, mas é um bocado, porque depois ele fala na primeira pessoa e conversa connosco, depois às vezes desaparece, depois está lá, depois opina, depois diz, não levei a mal, depois não é bem isso que eu quero dizer, mas isto só para dizer, é completamente, é mais uma personagem. Sim. E gostei muito desta personagem. Então vou só pedir-te para ler 2 partes, eu já tinha avisado aqui o João Pedro, que ia pô-lo a trabalhar, que na verdade nunca ponho nada a ler para a frente para não estragar nada, para não spoiler. Sim. Mas aqui gostei, logo cedo se percebe o teu estilo de escrita original e que gostei muito, portanto vou aqui pôr a Laura, do casal que tu referiste, não é? Portanto o Heitor e a Laura, isto é ela, e depois vamos só à Mafalda, porque aqui também a maneira como introduzes uma personagem, gostei imenso, pronto. Sim. Vamos ler a Laura um bocadinho no início. Eu já não li isto há imenso tempo, mas eu li isto muito em voz alta quando estava a escrever o livro. Sim, sempre. Pronto, isto é sobre a descoberta da gravidez da Laura e ela diz, e o livro diz: a Laura não tinha preocupações destas. No dia em que descobriu que estava grávida, deixou-se enervar, claro. Ficou atrapalhada com aquela mudança tão inesperada e não ligou logo ao Heitor. Foi à praia ver o mar, mas rapidamente o frio e o vento a convenceram de que ir à praia em novembro era uma daquelas ideias mais agradáveis em teoria do que na prática. Aguentou-se 5 minutos para não dar parte fraca, não fosse alguém estar a vê-la, e foi-se embora. Levantou-se, viu-se não deixava nada caído na areia, porque está mais do que sabido como as coisas são, e voltou para casa, não sem antes ter massajado ao de leve a sua ideia de independência e sacudido aqueles grãozinhos de uma dúvida vaga, cujos termos exatos não saberia dizer, mas que se agarram à roupa e teimam em não sair. Estes parentes já sabe como as coisas são, esses quase parentes, não é? Não literais, mas sim. Então agora vamos só aqui descrever, quando apresentas a Mafalda. Sim, a Mafalda é a melhor amiga da Laura. Sim. E eu apresento-a assim. A Mafalda não percebia quão infeliz era, por confundir euforia com felicidade. Achava que só podia ser feliz nos momentos em que sentisse vontade de gritar ou de cantar em voz alta o que as colunas de som estivessem a tocar. Se esta fosse a maneira certa de medir a felicidade, ela seria talvez a pessoa mais feliz que conheço. Os braços voltavam-se para o ar, muito abertos, equilibrando um copo de vidro com uma palhinha preta numa das mãos, e de olhos fechados, atirava a cabeça para trás, numa súplica que nem ela entendia. Não conseguia aceder a si mesma e, por não a saber procurar dentro de si, media a felicidade por comparação, o que a levava a tentar associar o que quer que a felicidade fosse aos momentos em que as pessoas se riam, como se a vida fosse uma comédia do Gil Vicente ou uma daquelas sitcoms norte-americanas com live studio audience. A Mafalda passeava pela vida sem nunca procurar ver dentro de si esse bicho incompreensível e autofágico que vive dentro de nós, sem nunca procurar ver na vida a vida inteira. Gostei muito. Pronto, fica aqui a recomendação. Obrigado. Campo Pequeno, Grande Turismo, Dicionário de Proust, não por esta ordem, os livros que o João Pedro escreveu. Agora, antes de irmos ao leitor, tu disseste-me que ias fazer surpresa, diz-me então, 3 coisas que gostas, 2 que não gostas. Ok. Então, começando pelas que eu não gosto. Eu enquanto escritor, tento não gostar de coisas, porque eu tenho uma visão um bocado diferente da que eu acho que é a visão contemporânea dos escritores, que acham que deve haver um olhar de indignação na escrita. Eu acho que não. Eu acho que nós devemos tentar afastar-nos da realidade e tentar só compreendê-la e capturá-la, e se depois as mudarmos ou mudarmos a perspectiva dos leitores, é uma coisa que lhes acontece a eles e não é uma intenção nossa. Porque eu não quero deixar de ser escritor para ser padre. Vejo desvantagens nessa vida. Mas isto para dizer que eu concordo, só
para referir também o Proust dizia que o escritor era muito parecido com o médico, no sentido em que ele não deve encarar as doenças da pessoa como uma falha de caráter, ou julgá-las, ou entender que é culpa deles, ou desmerecer a pessoa que está doente por causa disso. Da mesma maneira, eu acho que o escritor não deve olhar com desdém para características das personagens e etc. E, portanto, eu tento não gostar de coisas, e também tento, ao contrário dos médicos, não as curar. Mas dito isso, eu detesto delícias do mar. Eu agora estava a ver que tu ias chegar. Então foi uma pergunta difícil. Não, eu detesto delícias do mar. Não, eu detesto, porque detesto o sabor e detesto a textura, detesto o nome, porque sugere que há qualquer coisa de romântico e bom numa coisa que é muito barata, para depois os ricos poderem comer, sei lá, gambas e camarão-tigre. Eu não gosto de delícias do mar e acho repugnante, parecem aquelas gomas de tijolo. Não gosto. São ótimas, eu adoro as gomas de tijolo. Adoro também, mas é um engano. Não meto gomas de tijolo na salada. Sim, ainda não. Ainda não. E mais? Mais uma que não gosto. Mais uma que não gosto. Sim. Eu não gosto nada de aspas. Eu gosto de aspas no sentido académico, porque é uma maneira de dizer, e gosto de usá-las nesse sentido, porque é uma maneira de dizer isto é muito bom, mas não fui eu que fiz, não é? Apontar para quem fez. Citar ou sim? Citar, mas eu acho que as aspas são normalmente usadas quando no discurso, nos textos correntes, de para sugerir três coisas que eu acho que são desinteressantes, que é, eu não estou a usar esta palavra no sentido preciso dela, e muitas vezes até estamos, porque as palavras têm um âmbito de utilização muito amplo e são permitidas pelos dicionários, e nesse sentido nós estamos só a fazer uma espécie de confissão de inaptidão da nossa linguagem, que não é real, porque a linguagem é mesmo assim, é plástica. Também usamos as aspas muitas vezes para dizer, epá, eu não encontrei a palavra certa. E eu acho que isso é uma pena, porque se as pessoas estão a escrever, ao menos que se dediquem a sério a encontrar a palavra certa, okay, e não usem esses recursos. Ou então usamos as aspas também para dizer, vejam agora, esta palavra é mesmo a palavra certa. E eu acho que isso é um exercício assim de falta de subtileza, que eu acho que estraga sempre a fluidez de um texto, e não gosto de aspas. Ok, mas aí, enquanto escritor e leitor, porque imagina, com amigos, tu podes dizer, ela é, não sei o que, e fazes, agora estou a fazer as aspas agora não consigo encontrar nenhum exemplo, não é? Mas sim, nós às vezes também usamos isso com humor, não é? Não, claro. Que ela disse que não sei, mas aí, está bem. Sim, mas aí... Tens razão, não é um bom exemplo. Mas é diferente, é diferente. É sim. Então vamos facilitar aqui a tua vida. Coisas que gostas, 3 coisas que gostas. Gosto de vídeos de pessoas a cair. Gosto imenso. Isso é maldade! Eu adoro. E no outro dia mandaram-me e eu fiquei todo contente, e depois percebi que era inteligência artificial, porque eu deixei-me levar, fiquei todo entusiasmado e não percebi que era evidente que não era possível. Mas eu gosto imenso desta coisa de ver que as pessoas caem em atos, as pessoas caem em passeios. Tu és dos que se ri. Rio-me imenso com a... Fica aflita, eu vou a correr, fico zangada com quem se ri. Não, mas calma, se eu vir, mas assim, claro, quando eu não posso intervir, gosto muito da Edna e do Ernesto, gosto muito gosto imenso da Juliana, gosto imenso. Mais 2 coisas. Gosto também no mesmo sentido, se calhar, gosto de ler coisas no Facebook escritas por pessoas, porque acho que o Facebook tem esta coisa muito interessante, que é as pessoas, quando escrevem o primeiro texto no Facebook, escrevem coisas mais articuladas e com adversativas. Eu acho isto, mas isto, e outra pessoa noutra posição poderia achar isto. E depois não têm muitos gostos. Depois há um dia em que escrevem uma coisa muito irritada e têm imensos gostos ou imensas respostas, e depois ficam cristalizadas nesta maneira muito, como é que eu ia dizer, muito caricatural de ver o mundo, e isso eu acho que se calhar não é muito bom para elas, mas é muito bom para mim, porque eu estou a aceder a pessoas nuas, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E ainda vais tu não tens 30 anos sequer, ainda vais não, tu já tens 30 anos. Já tenho. Já tens 30 anos, mas ainda vais ao Facebook. Vou ao Facebook, vou diretamente. Com Mirone. Sim, como Mirone. Vou ao Facebook, mas só à lupa, porque eu tenho já na lupa aquilo configurado para uma data de pessoas que fazem exatamente isto, e sempre que aparece alguma coisa nova eu vou lá ver. Sim, eu sou um Mirone da internet. E mais uma então. Mais uma, eu gosto imenso de perder. Eu gosto imenso de fazer desporto e sou competitivo, mas eu acho muito cómico perder, porque claro, isto não é muito agradável quando são desportos de equipa, não é? Pensar no Benfica, no teu Benfica. Não, no meu Benfica também, mas porque eu sou uma pessoa extraordinariamente otimista, então eu acho que em qualquer cenário em que eu vá participar num desporto, ou que a minha equipa vá participar num desporto, acho que o mais provável, ou o quase certo, é que vou ganhar. E gosto de assistir à maneira como a minha
a cabeça se vai adaptando, que é começamos a ganhar e eu penso, pronto, agora convém descansar para a semana, há aqui um jogo importante e não sei o quê. Depois a realidade começa a mudar e eu começo a adaptar o meu discurso e a dizer, isto também não era assim tão importante este jogo. Okay. E eu gosto desta constante, porque é assim que nós estamos na vida, que é nós achamos-nos sempre triunfais apesar de perdermos muitas vezes. Eu gosto disso. Estou aqui a mastigar o que disseste. Mas pronto, isto é muito frustrante para quem joga comigo. Mas isso é muito bom para ti, porque tu consegues, enquanto está a acontecer, a gerir e a resolver a frustração que não chegas a ter. Não, mas eu chego a ter a frustração, isso é que é curioso, é porque eu fico mesmo frustrado, só que eu consigo, ou pelo menos um bocadinho depois, talvez olhar com frieza e rir-me da maneira como a minha cabeça esteve a funcionar em todo esse processo. Ou seja, a experiência de perder do apito final e a derrota chegou é frustrante e é triste como para todas as pessoas, mas o momento em que eu depois penso, eu achei mesmo que ia ganhar isto. Como é que eu achei que ia ganhar isto? Vês de fora, analisas. Sim. E como é que eu vejo e eu penso, sim, mas para a semana vou ganhar. E é sempre assim. E perco mais vezes do que acho que ganho. Vamos conhecer agora João Pedro Leitor. Quando eu te conheci nas entrevistas no dia do livro, houve uma história que tu me contaste que eu gostei, e já contei esta história algumas vezes, porque gostei mesmo muito. Não é uma história, é uma história tua, mas não uma é... História real. Uma história real, muito obrigada. Que é, tens de ser tu a contar, mas o teu critério de escolha, vê se eu conto bem, a quem eu já contei. O teu critério de escolha de livros faz conta que tens 7 prateleiras na tua estante, vais a um software que te faz ali um sorteio. Random number generator. Sim. Ora bem, random, e escolhe a prateleira 3. Ok, tenho 28 livros nesta prateleira. Outra vez random, tarará, é o 17. Então eu vou ler o 17º livro da prateleira 3. E continua, isto é o teu critério do próximo livro que vais ler. Sim, a não ser que tenha que ser alguma coisa de trabalho ou qualquer coisa, porque eu acho que senão eu perdia mais tempo a escolher os livros do que a lê-los. Não conseguia decidir-me, quer dizer, eu tenho a certa altura, sei lá, gosto muito de livros e de comprar livros e de receber livros pelo meu trabalho, e então começo, a certa altura é impossível decidir. Exato, e vou sempre escolher ou coisas que acabaram de me chegar, ou autores que eu já li, e portanto eu comecei a adotar o critério que é, se isto está na minha biblioteca, eu gosto disto, ou eu acho que é possível que goste. E então vou deixar ao acaso que livro é que eu vou ler, porque assim vou variar as minhas leituras e é divertido, é um processo divertido, porque é um jogo. Mas o que eu pergunto acontece muitas vezes, e acho que todos nós sofremos isso, mesmo comprando, há um livro que naquele momento, quero este livro, quero comprar, nem que seja porque é um autor que eu já li. Mas depois há dias que, agora vou lê-lo, depois releio a contracapa, não, agora não me está a apetecer isto, vou para o outro. Não é? E tu mesmo que não, tu nem lês a contracapa, é o 17º livro da prateleira número 3. Sim, eu às vezes concedo-me, quando estou a ser generoso comigo, um bloqueio. Ou seja, saiu este livro, faço o sorteio outra vez. Ok. Mas é muito raro, porque isso desapareceu na minha vida. Eu tinha essa ansiedade, mas agora já não tenho, agora é o que for. E é bom, ou seja, é bom estar a conhecer livros que eu não leria de outra maneira e também ter uma visão menos imediatista da minha vida de leitor, ou seja, eu não tenho que ler a coisa que me está a apetecer mais. Eu se calhar agora vou apanhar uma seca e está tudo bem, vou estar aqui só a ler este livro que eu não estava à espera que fosse ler. Às vezes, por exemplo, eu fico frustrado porque do género, tenho 2 semanas de intervalo porque a seguir tenho que ler outra coisa e sai-me um livro de 1000 páginas. Pois, aí tenho que gerir de uma outra maneira, fazer uma pausa, mas vai ser aquilo. E depois, mas eu também não tenho pudor nenhum em abandonar livros. Isso é importante para esta técnica. Não estás a gostar, largas? Não logo, mas se eu não estou a gostar... Tens uma média, página 100, 75? Sim, às vezes é logo. Ou seja, há livros em que é muito rápido, mas normalmente é, sei lá, se eu estou há um dia ou 2 no livro e não vale a pena, não vale a pena. Não, porque, sim... Mas pões todos na prateleira, porque has de receber. Eu às vezes acontece-me receber livros que não são o meu género, nem sequer vou pôr na prateleira. Não, isso não põe. Não põe. Mas há aqui vê-se que agora não me estás a lembrar de me contar, mas disseste naquele dia. Sim, é que os meus amigos começam a dar livros que eu não. Só para entrarem no algoritmo, não é? E os livros que os teus amigos te dão vão para a prateleira. Sim, porque são péssimos e foram eles escrever, estou a brincar. Mas. Agora mereciam, não é? Mereceram esta. Não, estou a brincar, mas sim. Isso gera essa possibilidade, não é? Se entra um livro mau, pronto, vai entrar lá e eu vou ter que me sujeitar àquilo. Mas abandonas então. Sim. Fiquei mais descansada, eu não sei essa parte. Não vou até ao fim.
Bom, vamos então aos livros que o João Pedro escolheu. E claro, tens que agora que vender o Proust. Eu tive um convidado, aliás não foi só um, mas foi o Juan Gabriel Vázquez, um autor colombiano que te recomendo, gostei muito. Cá em Portugal está pela Alfaguara. E gostei muito dele. Ele escolheu, Em Busca do Tempo Perdido, escolheu o 7º volume. Também é o meu favorito. O Tempo Reencontrado. É? Então varia, mas agora é. Tem todos mais de 500 páginas, os 7 volumes, é obra-prima do Proust. Mas vende-me tu então, põe-me a ler Proust a mim e aos nossos ouvintes. Sim, eu escolhi o primeiro porque é só no sentido de... É o primeiro do início, não é? Mas eu posso ler, imagina só o que... Neste caso, o teu favorito, e já não és o primeiro a dizer-me isso, é o 7º. Eu posso só ler o 7º ou faz... Não. Porque ele volta às personagens que começou no início, não é? Sim. Aquilo, uma mudança... Sim, o final é um bocadinho arbitrário de volumes, ou seja, aquilo é uma saga. Mas é uma saga... Não, tem continuação. Sim. As personagens, nós vamos conhecendo melhor as personagens, há revelações que são feitas que só percebemos se tivermos lido desde o princípio, mas sei lá, eu não me cansei nada de ler aquilo. Eu sei que é uma... as pessoas agora, por causa deste dicionário de Proust, têm-me dito muitas vezes, mas tu leste mesmo aquilo? Porque aquilo... Mas percebes que tu leste ao ler o teu Não, claro. Estou a brincar porque dizem, és a única pessoa que eu conheço que leu. Mas eu acho que isso é um preconceito, ou seja, eu acho que se nós lermos sem a ideia de ele vai estar 50 páginas a falar de como é que era estar deitado na cama a tentar adormecer quando era criança, e se nós pensarmos, ok, então eu vou ler essas 50 páginas e ver isso não é um exagero, é verdade. Exatamente. Mas é verdade que isso é porque todas as coisas que nós queiramos descrever vêm agarradas à nossa vida inteira, e o que ele está a descrever é uma coisa muito mais extraordinária, que é a maneira como as nossas memórias de infância funcionam e se vão alterando à medida que nós vamos crescendo para as adocicar, apesar delas serem violentas, porque são quase sempre, não é? Nós, sei lá, se nós nos esforçarmos a sério para nos lembrarmos da nossa infância, não foi um momento assim tão agradável, ou, pelo menos teve muitos momentos desagradáveis, como todas as fases da vida, mas ali muito mais intensos, porque é tudo a primeira vez. E eu acho que é mesmo extraordinário ver alguém que consegue olhar para cada pequeno momento da nossa vida e perceber o que é que está a acontecer ali a uma escala gigantesca, ou seja, a um microscópio. E é mesmo fascinante. Por exemplo, as pessoas comparam muito, dizem-me sempre, eu não conheço ninguém que tenha lido nem o Proust nem o Joyce, mas o Joyce é um livro mesmo muito difícil de ler, o Ulisses. Sim, Ulisses. É muito difícil. O Miguel Sousa Tavares disse isso na entrevista deste podcast, disse logo, não consigo ler o Ulisses. Sim, não... ele conseguia a segunda e por obrigação académica. Era o 12º da quarta prateleira. Não, ainda não tinha implementado. Esse método é relativamente recente, tem para aí 2 anos. Mas... No curso de literatura, sim. Sim, no curso, no mestrado, tivemos uma cadeira que foi para ler e eu obriguei-me a ler. E sei lá, não cheguei ao fim a pensar, isto valeu mesmo a pena, porque aquilo parece-me mais um exercício fundamental para uma sequência literária, é uma inovação literária importantíssima e da qual nós todos vamos beber, os escritores contemporâneos. Mas em si é um livro muito, muito difícil e muitas vezes entediante de ler, apesar do final ser outra coisa, ser extraordinário. Mas o Proust não, o Proust eu acho que é mesmo... Eu não senti nenhum cansaço a ler e depois tive que ler outra vez para a tese de doutoramento e vários, por exemplo, o último volume eu já li não sei quantas vezes e era normal, porque eu também sou dado, não sou privado de nenhuma das características dos leitores comuns, entediar-me, mas aquilo é mesmo deslumbrante, a prosa, a minúcia, a recusa que o Proust tem porque aquilo é uma espécie de autoficção à volta de uma personagem muito parecida com ele, e ele nunca se põe em bicos de pés, nunca se maquilha, é uma versão bastante monstruosa e honesta, e isso é de uma beleza difícil de digerir. E tu leste de seguida, enfiada? Sim, das 2 vezes li de seguida e na primeira em muito pouco tempo, eu tive 40 dias para ler aquilo, porque foi no mestrado e não tinha muito tempo e foi assim. Mas li, e isso também, pronto, é óbvio que eu falo de uma posição privilegiada, que é de alguém cujo trabalho foi durante muito tempo e ainda é em grande medida o de ler. Sei que o que demove as pessoas a lerem o Proust muitas vezes é não estarem dispostas a comprometer o seu próximo ano de leituras a um livro.
porque não têm tempo para ler, porque só leem antes de dormir, porque... Sim, mas é um volume grande que assusta e sabem que o ritmo não é o ritmo acelerado. Exato. Mas tu tens aqui, há de facto, há bocado chamaste-lhe saga, mas é nesse sentido de continuação, não é? Porque tu tens depois as desilusões dele em relação, passa-se isto durante e depois da Primeira Guerra Mundial, depois há toda uma evolução, os próprios personagens que apareceram nos primeiros volumes, ele depois tem ali uma desilusão perante a sociedade. Sim. E essas mesmas personagens que apareceram antes descreves com outros olhos, não é? Portanto, ele próprio muda, avalia. Diz-me tu é que leste, não é? Mas estou a dizer bem. Sim, isto é um livro de constante decepção, ou seja, é um livro que é muito parecido com a estrutura do desporto, do jogo que eu estava a falar quando falei de perder, que é a ideia de que é uma personagem extraordinariamente otimista que acha que vai haver um sítio qualquer, um grupo qualquer, uma pessoa qualquer que lhe vai permitir aceder a um paraíso qualquer. E então ele diz, não era este, vou àquele. E ele está sempre a fazer isto e sempre a ser desiludido. Acha sempre que se calhar é o mundo romântico, depois é o mundo aristocrático, depois é o mundo, o que for. Depois é Cabur, o que for, Combré no livro. Combré que é a terra que ele imagina, não é? Sim. Ele é de a terra de onde ele é, Ilie, exatamente. Se com ILL, Ilie. Combré, deram-lhe agora o nome em homenagem, Sim, a Câmara, sim. Em homenagem à terra fictícia que ele imaginou neste romance. Que é uma coisa que eu penso como se calhar o melhor elogio que pode ser feito a um escritor, que é a ideia de eu a partir de agora só consigo olhar para esta terra através dos teus olhos e portanto já não posso chamar Lisboa, tenho que chamar. Imagino que seja uma honra extraordinária, porque é verdade, ou seja, as pessoas vão a Combré e não estão a ver o que está ali, estão a ver o romance do Proust e as personagens a passear e aliás o turismo que existe em Combré, que é uma vila sem interesse, é um turismo exclusivamente proustiano. E isso também acontece em Tormes, em Portugal, com essa. Mas sim, eu acho que é... E portanto há estas desilusões constantes e depois há um momento em que ele diz, se cá está no passado, esta felicidade, e eu não a vi. Que é uma desculpa de mau pagador, não é? Porque é que está no passado? Porque já estás velho. E isso sei lá, nós vemos isso acontecer com toda a gente. É como uma Mafalda que procura, como é que era... confunde felicidade com entusiasmo. Sim, com euforia. Euforia, exatamente. Sim. Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, ele que era um romancista, um crítico literário, ensaísta, mais conhecido, claro, por esta obra Em Busca do Tempo Perdido. Teve uma infância marcada por problemas de saúde, especialmente asma, que o levou a passar longos períodos em sua casa, cá está o Ilie, e formou-se em Direito e Literatura, e o primeiro trabalho foi numa biblioteca e também serviu no exército francês. Por isso é que esta é uma autoficção que tem esta experiência toda. Embora essa descrição foi um bocadinho entusiástica do que aconteceu na verdade, porque ele, por exemplo, ele foi bibliotecário durante 2 semanas e nunca lá pôs os pés. Foi a minha pesquisa. Sim, não, claro, mas isso é tudo verdade. Ele esteve no exército, mas ele voluntariou-se para ir ao exército porque era a maneira de estar lá menos tempo, e como ele tinha ataques de asma tão grandes, mandaram-no dormir. Era grave. E sim, já não foram 2 semanas. Ou sim, seja, sim, o problema da asma foi mais real desta descrição, então. Sim, não, o problema da asma era muito real e foi o que o salvou do exército, porque ele voluntaria-se para ir para o exército precisamente porque se voluntariasse levava menos tempo, e chega lá ao exército, ele depois até tenta renovar e é o penúltimo entre os que se candidata, tipo, é o pior, quase o pior de todos, mas ele não pode dormir no quartel porque os problemas dele de respiração não deixavam dormir o resto das pessoas, portanto a biografia dele é bastante diferente, ou seja, é verdade que isso tudo aconteceu, mas aconteceu de uma maneira muito deflacionada. Ok. Mas sim, é tudo verdade. Tem que ter os 7 volumes e não ir ao Google. Sim. Não, mas ele não fala disso nos romances, isso é mesmo assim uma coisa geek. Eu sei que isto do exército francês teria, porque passa-se durante a Guerra Mundial. Sim, não, e ele fala com muito fascínio do exército, mas é novamente porque é o sítio onde ele não pode aceder. Ele acha sempre fascinante todos os sítios que lhe estão vedados. Por exemplo, ele fala muito bem, descreve com uma beleza incrível as plantas, o cheiro das plantas, mas isso é porque ele era asmático e não as podia cheirar. Até é triste. Por isso é que ele era Sim. à procura da felicidade. Exato. Ok. É busca do descreve os encantos das mulheres, mas era homossexual. Portanto, há aqui sempre este constante. O paraíso é o sítio onde eu não posso entrar. E porque eu não posso entrar, é o paraíso. É parte da ficção. Exato. E depois é a literatura, a certa altura. A literatura é que é a literatura. Mas não é nada disso. Ok. Pelo menos eu não acho.
Outro livro que tu escolheste, John Williams, com Butcher's Crossing. E o Butcher's Crossing é este o nome também, está traduzido em português, mas é este o título de tradução, vá. Queres-me contar um bocadinho sobre este livro? Sim, isto é um livro sobre caçadas de búfalos. Não é nada, muito mais do que isso. Não, mas é um livro extraordinário sobre obsessão. É uma espécie de atualização do Moby Dick. Eu acho que funciona, mas não sei se sou o único a achar, porque não li muita coisa a teorizar sobre este livro, mas que funciona como um díptico com um outro livro extraordinário do John Williams, que é um escritor que esteve perdido e esquecido Stoner? Durante muito tempo, que é o Stoner. Funciona como... Adorei. É um livro extraordinário. O Stoner, eu gosto mais deste, mas são os dois extraordinários. E este é precisamente um rapaz que sai da universidade e quer saber como é o mundo, então vai caçar búfalos e o que ele sai descobre... de Harvard, atenção. Exato. Porque agora ele quer conhecer o mundo e percebe que não há nada para conhecer. O mundo é só pessoas obcecadas e ele quase morre. Eu já não me lembro bem do fim, eu sou péssimo, eu esqueço-me da história. Não, o fim não pode dizer, mas sim, mas a ideia é exatamente, ele segue também não conseguia. Conhece um momento, mas é perfeitamente normal e comum, e confirmei isso com este podcast. Sabemos que adoramos aquele livro, mas podemos não nos lembrar bem da história. Mas pronto, isto foi no século XIX, em 1870. O Will Andrews, que chega a Butcher's Crossing, está no Kansas, está farto de Harvard, quer descobrir a sua natureza e pronto, encontra um mentor que o junta e ele vai para uma expedição no grupo de caçadores, exatamente a caça dos búfalos, como tu disseste, e depois aquilo é uma brutalidade e ele... Sim. No fundo é um existencialismo aqui também. Sim, porque os búfalos têm esta particular... Isto é muito parecido, este mentor é muito parecido com o Capitão Ahab do Moby Dick, que é outro livro da minha vida, mas os búfalos têm uma particularidade, que é: se nós conseguirmos matar o macho alfa, os búfalos não se mexem. E então isto fica mesmo uma matança, ao ponto de depois nem consegues trazer... E isto foi isso que levou à quase extinção dos búfalos nos Estados Unidos, é que é muito, muito fácil matá-los. E pronto, e o livro é também sobre isto. Aprendeste isso, sim, mas é muito mais, não é? Sim, é muito mais, sim. Toda a sua expedição interior, vá. Sim, é um livro mesmo. Eu não estou a estragar nada, isto é a premissa. A premissa e é extraordinário. Butcher's Crossing, que em português tem o mesmo título, este Stoner que tu referiste, eu também recomendo. Sabes que é engraçado, eu estava a ler a descrição deste Butcher's Crossing e lembrei-me de um livro que também já foi escolhido para este podcast e pensei, tenho que recomendar isto ao João Pedro, mas provavelmente já terás lido ou sabrás, que é A Estrada. Sim, adoro. Pronto, encontrei aqui um paralelismo sim. para te recomendar. Este John Williams é um autor descoberto mais tarde, infelizmente. Não, o Stoner foi uma jornalista francesa que descobriu o livro, traduziu e de repente virou o sucesso, que é o Butcher's Crossing, também foi um bocado descoberto mais tarde. E ele ainda escreveu o Augustus, que neste podcast, se não me engano, na primeira temporada, o Zé Diogo Quintela escolheu Augustus para eu por acaso não fiquei muito fascinado com isso, mas até por acaso não tenho a certeza absoluta, mas eu tenho ideia de que essa tradutora consegue chamar a atenção do John Williams porque é lida precisamente pelo Cormac McCarthy, que depois diz que este escritor é um escritor extraordinário, e Pois, e ele terá mais sucesso a falar, ou mais a voz dele espalhar-se mais claro. do que ela. Olha, boa, eu sabia que era por tenho ela. Quase a certeza, agora estou com dúvidas, mas eu acho que é. Agora vamos para uma autora portuguesa, Cláudia Andrade, com o Caronte à espera. O Caronte, entretanto, para quem não sabe, isto é o barqueiro na mitologia grega, o barqueiro que leva as almas pelo rio Estige para o submundo. Portanto, é o homem que... O Caronte à espera, no fundo, está à espera que tu morras para te levar, não é? Sim. E faz todo sentido, porque então é o Arthur que decide acabar com a vida, mas afinal tem coisas por fazer. Sim. Conta lá tudo. A Cláudia Andrade é uma escritora extraordinária, que eu por acaso descobri mais tarde, depois de ler o Caronte à espera. Agora somos até amigos, mas descobri que ela morava na minha rua e que era lá professora de Pilates, então eu descobri que pronto, já não sou o melhor escritor da minha rua. Mas foi um misto de felicidade e tristeza. Mas podes elogiar o Pilates dela e disfarça. Ela é o melhor professora de Pilates da tua rua. Sim, não, e é a melhor escritora da minha rua, quer dizer, sei lá quem é que mora mais, mas ela... E eu, quando li esse livro, até fiquei um bocadinho à rasca, porque eu tinha escrito o Gran Turismo e ainda não tinha sido publicado. E há um capítulo do Gran Turismo que tem algumas parecenças com esse livro. Fiquei, isto é uma chatice agora. Mas e depois falámos, expliquei-lhe, e ela nem sequer reconheceu essas parecenças, se calhar são só na minha cabeça. Mas o que eu acho extraordinário neste livro é ser um livro cómico, apesar de ser um livro sobre suicídio.
e é esta leveza, primeiro a elegância da escrita da Cláudia Andrade, que o Quartos de Final também é um livro extraordinário. Quartos de Final e outras histórias. E Isto outras é considerado um dos melhores livros do ano pela crítica, mas isto é de contos, não é? É de contos, esse é de contos. E este é uma novela, um romance. E é isso. E eu acho que é importante nós sublinharmos o lado cómico destas coisas, não porque estejamos a gozar com o suicídio, mas para que cause um choque ao leitor, que o faça olhar de frente para o que é que está em causa no suicídio, porque isso nos faz ver o que é que está em causa na morte, e isso faz-nos ver o que é que está em causa em estar vivos. E é um livro extraordinário, que acho que também passou um bocado, perdeu-se um bocado, e é pena. Pois, mas é isso, é o que eu te dizia do teu campo pequeno, e também o dicionário de Proust, mas o dicionário de Proust já me diz mais sobre o que será o livro e até a capa do que o campo pequeno. Porque às vezes eu acho que é isso, por mais... Isto não deixa de ser uma máquina de marketing, Claro. Não deixa de ser necessária. Eu não conheço a Cláudia Andrade e agora quero lê-la, porque tu me a trouxeste, mas ainda ninguém tinha trazido, e ainda bem, que está tudo a tempo ainda de ser descoberto, não é? Mas já é premiada, já é super referenciada, lá está, mas não conseguimos ir a todas, mas que bom teres trazido. Carão está à espera, da Cláudia Andrade, ela que escreveu também o Elogio da Infertilidade, vencedor do Prémio Ferreira de Castro, Canção de Ninar, vencedor do concurso literário incluído no Motel X. Eu agora quase devia ter vergonha de dizer que não a conheço, porque ela está cheia de prémios, mas não retive, não sei. Sim. Quartos de final de outras histórias. Não saíram em livro, propriamente, salvo erro, porque foram contos, ou seja, não foram publicados em livro assim. Depois ela publicou outros livros, agora saiu o Ressurreição de Maria há muito pouco tempo. Ok. Eu vi para este primeiro romance, o Carão está à espera. Adorei o título. Mas depois lá está, depois pensei, mas nem toda a gente sabe quem é o Carão. Sim. Perde-se a piada também, mas pronto. Mas é difícil escolher título, é difícil pensar também como é que vão ser recebidos, claro, o que é que funciona, o que não funciona. Agora, mudando de registro, vamos para uma novela gráfica, para cómics, Batman, o regresso do Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. Sim, eu gosto imenso de banda desenhada, gosto imenso do Calvin and Hobbes. Agora estou a ler o Watchmen, que nunca tinha lido, que é extraordinário. Mas esse é um livro que eu acho que é... Eu não gosto de falar dos livros como muito atuais e etc, mas este é mesmo um livro que fala muito sobre a maneira como as notícias influenciam a maneira como nós percebemos o mundo. Tem imensas discussões políticas e é uma história do caraças em que eles andam todos à porrada. O Batman, o Cavaleiro das Trevas, depois deu um filme muito conhecido. Sim, o Batman. Isto foi publicado em 4 volumes, em 86, e a versão integral em português foi publicada há menos tempo, em 2019, mas já tudo junto, portanto, são 200 e tal páginas. E eu gostei daqui vou estudar estes livros, não é? Maiores de 12. Para maiores de 12. Eu acho que nunca tinha reparado se os livros têm idade. Claro que há uns que não recomendas. Eu tenho filhos de idades diferentes, claro que não é. Sim. Mas eu gostei do Maiores de 12 porque há também violência, não é? Bastante. Mas pronto, isto é do Frank Miller, que é o arquiteto da revolução gráfica. Sim, e o Batman é o meu super-herói favorito. A seguir ao Shalana. Pergunta que eu deixo sempre para o fim, mas vou já tirar uma das respostas possíveis. Se fosses reler um livro, qual seria? Esquece o Proust. Esse já releste N vezes. O que é que escolherias? Temos o Butcher's Crossing, do John Williams, o Batman, claro, agora, e o Carão está à espera, da Cláudia Andrade. Eu acho que gosto imenso dos 3, mas acho que era o Butcher's Crossing. Do John Williams. Sim. Até porque está calor e é um livro mais frio, de inverno. Para contrastar. Sim. Não tens o beach read? Não, ao contrário, leio livros de inverno que é para refrescar. Então agora no verão vais ver filmes de Natal. Sim, exato. Bom, vamos às minhas recomendações. Pensei em recomendar-te uma escritora portuguesa, mas pensei, claro que ele conhece, e assim foi. E aliás, perguntei-lhe, porque eu conheço, foi a quem eu te disse que me deu dicas sobre ti no início, que na verdade falou-me só de seres campeão do Benfica e do teu uso de ironia, a Ana Bárbara Pedrosa. Sim, claro. Porque eu ia pedir coisas sobre ti, não é? E queria recomendar-te os livros da Ana Bárbara, que já cá esteve neste podcast, e recomendo os livros. Adorei o Amor Estragado, mas pronto, recomendo todos. E a Ana Bárbara mandei uma mensagem a dizer: por acaso, presumo que conheças. É que nem foi se conheces, foi. Presumo que conheças ela, claro. Sim, somos amigos, sim. Escuso de recomendar, dois escritores portugueses da mesma geração. Mas é uma ótima recomendação. É uma ótima recomendação. Calculei que fosses gostar, tanto se não a conhecesses, olha, apresento-te. Obrigado. Tenho aqui um livro para te oferecer. Ulala.
Vê lá se conheces. Deus o abençoe. Eu adoro o Kurt Vonnegut. Ah, é? Aliás, sim, eu não tenho tatuagens, mas eu, se tivesse uma tatuagem, e estou sempre a discutir isto com a minha namorada, é uma tatuagem do Kurt Vonnegut, de uma imagem do Slaughterhouse-Five, mas este nunca li. Não leste esse? Não. Ora, vai, estou a dar-te a tradução. Perfeito. Deus o abençoe. Portanto, é a ideia da vida após a morte, que abandonou a mente do Vonnegut. O autor transita entre a vida e a vida após a morte, como se a diferença entre os dois conceitos fosse mínima. Em 30 entrevistas estranhas. Ele imagina entrevistas desde o Isaac Newton, o Hitler, o Isaac Asimov. Portanto, há aqui todo um conjunto. Isto começou, era como é que se chamam? Umas rubricas rápidas para rádio, que depois virou então neste livro pequenino, uma coleção provocadora de reflexões, estou a ler, sobre para quem e para quem vivemos e o quanto isso é importante no fim da vida. Maravilha, eu leio tudo. O Kurt Vonnegut é dos poucos que passa à frente no meu algoritmo e sempre tenho a oportunidade, eu gosto imenso. Olha que bom, estou contente. Sim. Olha, obrigadíssima, gostei muito. Obrigado, foi um prazer. Que bom, obrigada a quem nos ouve, para a semana a mais.